Como superar o mutismo seletivo? Gente, é tímido, conforme definido pelo Google, é ser reservado ou demonstra nervosismo ou timidez na companhia de outras pessoas. Timidez, conforme definido pelo Wikipédia, é o sentimento de apreensão, falta de conforto ou constrangimento, especialmente quando uma pessoa está perto de outras pessoas. É claro que a maioria das crianças é um pouco tímida com estranhos e muitos adultos se consideram tímidos ou introvertidos. Mas quando passa da timidez comum ao mutismo seletivo, fica complicado. O que poderia fazer uma criança ficar tão ansiosa com estranhos a ponto de se recusar a se comunicar? O mutismo seletivo agora é considerado um transtorno de ansiedade infantil e é caracterizado por ansiedade relacionada à fala fora do ambiente doméstico, por exemplo, em público ou na escola. Essas crianças falam com facilidade e sem ansiedade com pessoas específicas, geralmente pais, irmãos e às vezes amigos íntimos, mas são silenciadas pela ansiedade quando estão em ambientes escolares ou sociais. Para que o indivíduo seja formalmente diagnosticado com mutismo seletivo, esses comportamentos devem estar presentes há mais de um mês. A falta de fala deve ser excluída por qualquer outro distúrbio, e a falta de fala deve causar prejuízo no seu funcionamento diário. É agora considerado um transtorno de ansiedade infantil e é caracterizado por ansiedade relacionada à fala fora do ambiente doméstico. Essas crianças falam com facilidade e sem ansiedade com pessoas específicas, geralmente pais, irmãos, amigos íntimos, mas não falam por causa da ansiedade quando estão em ambientes escolares ou sociais. Embora o mutismo seletivo se apresente de forma diferente, dependendo da criança, existem alguns pontos em comum na maioria dos casos. As crianças com mutismo seletivo geralmente têm dificuldade em responder a perguntas verbalmente e às vezes até não verbalmente, por exemplo, balançando a cabeça, apontando, escrevendo. São indivíduos emocionalmente sensíveis. Às vezes, eles mostram uma linguagem corporal incomum quando ansiosos, contato visual ruim e um intervalo grande para responder a pergunta, seja verbal ou não verbal. Crianças com mutismo seletivo leve podem falar com pessoas com quem se sentem confortáveis e podem ficar em silêncio apenas em torno de novos indivíduos. Eles podem ser capazes de responder às perguntas quando fazem uma pergunta direta ou de uma maneira simples, assim de sim ou não, mas provavelmente não iniciarão uma conversa ou fornecerão uma resposta longa. No entanto, as crianças no extremo mais grave do espectro podem não falar nada no ambiente escolar ou podem não falar com a família que não vê regularmente. Alguns casos graves também têm dificuldade com a comunicação não verbal, incluindo gestos, fazer escolhas e tarefas de escrita expressiva. Parece haver um componente genético para o mutismo seletivo. Não é incomum ver mutismo seletivo em uma criança com membros da família que tem um diagnóstico de ansiedade, incluindo ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo e outros transtornos de ansiedade. É comumente visto em gêmeos ou irmãos. Provavelmente há uma porção de mutismo seletivo que é genética e uma porção que é um comportamento aprendido. A ansiedade nem sempre é uma coisa ruim. Sentimos ansiedade, que é o que faz nos manter a salvo de eventos prejudiciais e em situações perigosas.
nossos músculos ficam tensos e nossa frequência cardíaca aumentada para nos proteger. A amígdala é uma parte do cérebro que é uma componente chave na resposta do corpo ao medo. Ela diz ao corpo quando entrar no modo de luta, fuga ou congelamento. Nossa amígdala funciona como um alarme de incêndio. O alarme de incêndio está lá para avisá-lo do perigo e que você precisa sair de casa porque há um incêndio, por exemplo. No entanto, às vezes, o alarme de incêndio ele fica confuso e dispara quando não deveria. Isso seria um alarme falso. Quando a amígdala envia o alerta em resposta a nenhum dano ou perigo real, isso é o que acontece em uma resposta de ansiedade. Quando a amígdala envia um alarme falso, a criança fica assustada ou ansiosa quando não há perigo real. A criança então aprende várias maneiras de evitar situações que podem criar esses alarmes falsos. Eles podem ir até os pais ou chorar, porque aprenderam que isso os ajudará a evitar a situação que provoca ansiedade. Após repetidas tentativas de evitar, a criança pode parar de se envolver em situações que podem ser potencialmente causadoras de ansiedade. O mutismo seletivo, ele é reconhecido desde 1800 como mutismo eletivo. Naquela época, pensava-se ser uma estratégia de enfrentamento causado por um evento traumático anterior. Agora sabemos que o mutismo ou a recusa em falar após o trauma pode ser um sintoma de transtorno de estresse pós-traumático e não está relacionado ao mutismo seletivo. Não foi até a década de 1990 que foi denominado mutismo seletivo e foi definido como uma falta de fala que ocorreu em resposta à ansiedade em situações específicas e em indivíduos específicos. Crianças com mutismo seletivo geralmente apresentam uma história genética de ansiedade, bem como diferenças biológicas em reação para perceber ameaças, ou seja, tem uma amígdala hiperativa. Quando a criança é colocada em situações particularmente desconfortáveis, as pessoas ao seu redor tendem a resgatá-la, vamos pôr assim, ou permitir que ela evite falar. Portanto, as crianças se acostumam a permitir que os outros se comuniquem por elas. Isso causa mais problemas quando se estende para a escola. E o que sustenta o mutismo seletivo? Quando alguém faz uma pergunta e a criança não responde, pode ser desconfortável. A pessoa que faz a pergunta pode sentir como se tivesse assustado a criança ou pode querer corrigir essa situação desconfortável. Isso pode acontecer com as babás, ou professores, pais, adultos ou colegas, tentando tirar a criança da ansiedade. O resgate pode assumir na forma de responder a pergunta para eles, de modo que não se espera mais que respondam verbalmente, passando das perguntas sem obter uma resposta ou parando de perguntar. Esses comportamentos de resgate incentivam a criança a evitar a comunicação. É comum que outras crianças ou adultos vejam a falta de comunicação como uma escolha. Alguns pais ou professores podem pensar que a criança está sendo desafiadora. No entanto, sugerem que essas crianças estão reagindo a um altíssimo nível de ansiedade em oposição à oposição. Quando os indivíduos ficam ansiosos, eles tentam evitar esse sentimento, essa situação ou alerta para reduzir a ansiedade.
As crianças com mutismo seletivo desenvolvem estratégias para evitar a fala ou a comunicação, incluindo esperar que os pais respondam, evitar contato visual, não comparecer a funções sociais, tudo isso que qualquer coisa que possa exigir fala ou usar métodos não verbais ou escritos para atender às necessidades. O mutismo seletivo, desculpa, o mutismo seletivo é mais do que apenas ser tímido? É muito comum ser descrito como tímido, principalmente quando criança. No entanto, as crianças tímidas geralmente melhoram em algum momento. Pode levar mais tempo do que uma criança extrovertida, mas começará a se sentir confortável em vários novos ambientes e com novas pessoas. A sua timidez não prejudica o seu funcionamento diário. Uma criança com mutismo seletivo se apresenta de forma diferente. Essas crianças têm personalidades muito diferentes. Quando estão à vontade com uma pessoa de comunicação que ela prefere, como seus pais, são extrovertidos e falantes. No entanto, em um novo ambiente ou com uma pessoa desconhecida, eles podem permanecer mudos. Além disso, o mutismo seletivo causa prejuízos funcionais. As crianças com mutismo seletivo podem ter dificuldade para pedir para usar o banheiro na escola, ser incapazes de pedir ajuda quando machucadas ou ter dificuldade em verbalizar quando estão confusas sobre as instruções de uma tarefa. Esses problemas podem levar a problemas sociais e acadêmicos crescentes à medida que a criança envelhece e também podem continuar na adolescência ou no início da idade adulta, se não forem abordados adequadamente com programas de tratamento adequados. E como o mutismo seletivo se diferencia da fobia social? A fobia social é a ansiedade relacionada ao que é dito ou ao ser o centro das atenções, quando o mutismo seletivo é o medo de falar ou comunicar. Aproximadamente 90% das crianças com mutismo seletivo também atendem aos critérios de ansiedade social. Os objetivos do tratamento são muito semelhantes em ambos os casos. Com fobia social, bem como o mutismo seletivo, o objetivo do tratamento é diminuir a ansiedade em situações sociais e aumentar o envolvimento em atividades sociais. Pesquisas em andamento visam entender a diferença específica entre os dois diagnósticos, suas causas e os seus sintomas. Nesse momento, é evidente que eles estão altamente correlacionados. Há uma forte sobreposição entre as deficiências de fala e linguagem e o mutismo seletivo. Algum desses atrasos ou fraquezas na comunicação podem incluir a capacidade da criança de iniciar ou manter uma conversa, manter um tom, intensidade ou volume típico de sua voz, ser fluente em sua fala, falar claramente ou usar gramática e vocabulário correto. Existem várias teorias sobre por que essa sobreposição ocorre. As duas questões podem ser completamente independentes uma da outra, ou esses déficits de comunicação podem atuar como precursor do mutismo seletivo. Por exemplo, a criança pode notar o seu déficit de comunicação e evitar falar. Outra explicação pode ser que o déficit de comunicação e o mutismo seletivo ocorram juntos por acaso, mas o déficit faz com que os sintomas do mutismo seletivo se tornem mais proeminentes do que originalmente seriam. A última explicação é que ao longo do tempo se desenvolve um déficit na comunicação expressiva porque a criança não teve a prática ou uso frequente da comunicação em ambientes sociais ou escolares. Bom, e quando você deve procurar tratamento? Os melhores resultados são quando a intervenção é iniciada precocemente, a partir dos 3 anos de idade.
Infelizmente, existem várias razões pelas quais algumas crianças com mutismo seletivo nunca obtêm tratamento adequado. O mutismo seletivo pode ser diagnosticado erroneamente como autismo, fobia social ou déficits de comunicação. Em média, há um atraso de aproximadamente 1 a 3 anos entre a identificação de um problema e o início do tratamento, o que pode permitir mais tempo para a criança praticar a evitação, assim como mais tempo para outras pessoas ao redor da criança praticarem comportamentos de ajuda. E como você quebra esse ciclo de evitação? O ciclo de evitação mantém a falta de fala. O ciclo começa com a oportunidade de falar. Alguém faz uma pergunta ou a criança precisa dizer alguma coisa. A criança evita a pergunta ou a situação e alguém a resgata, fazendo com que ela não precise falar. A criança, então, ela aprende que se esperar um tempo suficiente sem conversar, não será mais esperado que ela fale. Essa evitação faz com que a criança se sinta aliviada no momento, reforçando esse comportamento de evitação. Além disso, os colegas e adultos que resgatam a criança são reforçados, porque ao ver o alívio da criança, tem também uma maior probabilidade de resgatar no futuro, né? E mais vezes. E como é o processo de avaliação? O primeiro passo da avaliação é uma entrevista diagnóstica que determina os contextos em que a criança fala e não fala. O clínico entrevista os pais, professores ou outras pessoas que achar importante entrevistar. Durante a entrevista diagnóstica, o clínico precisa descobrir com quem a criança fala atualmente, quais situações ou ambientes estimulam a fala da criança, onde a criança fala, os ambientes e como a criança se comunica, se é verbalmente ou não verbalmente. Isso nos ajuda a determinar o ponto de partida para o tratamento. Uma observação em casa pode ser muito bom. Os pais podem filmar a criança enquanto ela está relaxada e falando bastante. Isso pode ser melhor para uma observação mais verdadeira de como ela está falando confortavelmente. A observação escolar normalmente ocorre quando o terapeuta visita a escola da criança e observa as interações e o contexto em torno da fala. Isso é importante para obter informações sobre se eles falam com os colegas ou professores, quais colegas ou professores e o que ocorre quando a criança tem a oportunidade de falar. Uma observação de local desconhecido geralmente é feito na clínica em sua primeira visita. Começa com a criança e um parente que está perto dela ali, né, que tem a comunicação confortável. Eles ficam sozinhos em uma sala, enquanto o clínico observa a comunicação relaxada, geralmente por meio de gravação de vídeo e áudio. O clínico, então, envia uma pessoa desconhecida para a sala e observa quaisquer mudanças na fala criada pela presença de um novo adulto. O trabalho de equipe de intervenção é criar oportunidades para a criança falar sem esperar o resgate. Ao criar oportunidades de fala, deve-se fazer à criança uma pergunta de escolha forçada ou de múltipla escolha. Após fazer a pergunta, o adulto deve esperar pelo menos 5 segundos para permitir que a criança responda e então deve repetir a pergunta original. Se ainda não houver resposta, a demanda não é descartada, mas sim reduzida. Isso pode ser mudar uma pergunta aberta para uma pergunta de escolha forçada, pedir à criança que faça som simples para indicar a sua resposta para a pergunta ou mudar para uma área mais privativa. É muito comum usar elogios apropriados à idade, mas com naturalidade e calma, né, para as respostas verbais.
Se a criança não fala nada fora de casa, ou fala tão baixinho com os pais que não pode ser ouvida, moldar é a intervenção que deve ser usada. A modelagem envolve o reforço das aproximações da fala até que a fala completa seja alcançada. A modelagem não é uma intervenção menos eficaz, mas geralmente leva mais tempo e é menos natural. As etapas de modelagem podem incluir prática e reforço para assoprar ar, sons surdos, sons sonoros, respostas curtas, respostas mais longas e iniciação da fala. Ao implementar o tratamento para o mutismo seletivo, há algumas coisas importantes a serem lembradas. Não há problema em levar as coisas mais devagar ao iniciar o tratamento, mas o uso de estratégias como a língua de sinais, outras formas de tecnologia ou aceitar outros sinais não verbais como respostas não devem ser incentivados, a menos que a criança seja muito severa e até métodos não verbais de comunicação não estejam resultando. Em segundo lugar, os terapeutas devem usar estímulos para falar e estar atentos aos comportamentos de resgate. Não seja crítico ou desencoraje. É importante manter elogios, recompensas e interações positivas durante o tratamento para evitar a criança se envolver. É normal ficar nervoso e ansioso, mas é importante que a criança não saiba que você se sente ansioso ou frustrado. Certifique-se sempre de estar se movendo em um ritmo que desafie a criança e sem esperar muito dela. Bom, pessoal, por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.